Olá, sabe? Todo e qualquer movimento que a gente faz, desde um simples passo até assinar o nosso nome, tem por trás uma série de princípios que são fascinantes, viu? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar juntos os blocos que constroem a nossa capacidade de movimento. Pensa só numa coisa: o que realmente acontece quando uma criança aprende a escrever? A gente olha e parece algo simples, né? Mas, na verdade, é um quebra-cabeça e dos complexos. A criança precisa juntar uma série de peças que são as habilidades dela, todas bem desenvolvidas. Se faltar uma pecinha nesse jogo, a tarefa de escrever fica muito mais difícil. Vamos entender por quê? Então, para a gente desvendar esse mistério da escrita, primeiro a gente precisa dar um passo atrás, sabe? Temos que olhar para a base de tudo, a fundação do movimento. É aqui que a história toda começa, com os conceitos básicos que governam como a gente aprende a se mover pelo mundo. E o primeiro conceito fundamental é a motricidade. Mas olha, não é só sobre o ato de mexer o corpo, não. Pensa nela como o estudo do porquê a gente decide se mover e como o nosso corpo executa essa decisão. A ação física é a nossa primeira forma de aprendizado, sabe? E é exatamente por isso que é tão vital incentivar uma criança a se movimentar e a explorar o mundo. Beleza, e na sequência, a gente tem o desenvolvimento motor. Pensa nele como a jornada das nossas habilidades ao longo da vida toda. É um processo que nunca para, está sempre mudando e é moldado por uma combinação entre a nossa genética, o amadurecimento natural do corpo e as experiências que a gente vive no ambiente. Ok, então já temos a base, a fundação. Agora vamos explorar a ponte que conecta a mente e o corpo. Já parou para pensar como uma simples intenção na nossa cabeça vira uma ação física toda coordenada? A resposta para isso está na próxima peça do nosso quebra-cabeça. E essa ponte tem nome, psicomotricidade. É a ciência que estuda justamente essa conexão entre a mente, a psique, e o movimento, a motricidade. É a psicomotricidade que explica como os sinais do cérebro se transformam em ações, permitindo que a gente interaja e se adapte ao mundo de forma harmoniosa. Certo, com os princípios e a conexão mente-corpo bem entendidos, chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. Vamos conhecer agora as habilidades motoras essenciais que a gente usa todos os dias para fazer, para fazer tudo, desde as tarefas mais simples até as mais complexas. Primeiro de tudo, a coordenação motora. E ela se divide em duas, tá? A coordenação grossa é a que usa os grandes grupos de músculos para a gente correr, pular, arremessar. Já a coordenação fina é toda sobre precisão. É o uso dos pequenos músculos para tarefas delicadas, como costurar, recortar e, claro, escrever. A seguir, a percepção corporal. Pensa nela como um GPS interno. É essa habilidade que a gente tem de reconhecer onde cada parte do nosso corpo está no espaço, mesmo de olhos fechados. É essencial para a gente não sair esbarrando em tudo ou para conseguir pegar um objeto sem precisar ficar olhando para a nossa mão o tempo todo. Aí vem o equilíbrio. Pensa nele como a nossa batalha constante contra a gravidade. É uma verdadeira dança de ações musculares coordenadas que nos permite ficar de pé, andar ou até mesmo ficar parado sem cair. É uma habilidade tão fundamental que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que está usando. Agora, a lateralidade. E isso é bem mais do que só saber o que é esquerda e direita, viu? É a nossa capacidade de controlar os dois lados do corpo e de perceber a diferença entre eles. É o que permite, por exemplo, que a gente chute uma bola com o pé enquanto se equilibra com o outro. E por fim, o ritmo. E não estamos falando só de música aqui. O ritmo, no movimento, é o que traz fluidez e harmonia, sabe? É uma ordenação controlada de cada elemento, incluindo até as pausas e os silêncios. É o que diferencia, por exemplo, um andar meio desajeitado de uma caminhada suave e confiante. Certo. Agora que a gente já conhece todas as ferramentas, vamos voltar ao nosso desafio inicial. Lembra do quebra-cabeça? Vamos ver agora como cada uma daquelas peças se encaixa para tornar possível o ato de escrever. E é aqui que a mágica acontece. Olha só como tudo se conecta. Para escrever, a criança precisa reger uma verdadeira orquestra de habilidades. A coordenação motora fina entra para segurar o lápis com precisão e aplicar a força certa. A lateralidade entra para entender que a escrita vai da esquerda para a direita na página. E o ritmo? O ritmo garante aquele fluxo contínuo e harmonioso na hora de formar as palavras. Todas essas ferramentas trabalhando juntas. E aqui está o ponto crucial. Entender esses conceitos é vital.
Para qualquer pessoa que cria atividades físicas, especialmente professores e pedagogos, conhecer essa base é a chave para garantir que essas atividades sejam, de fato, eficazes para o desenvolvimento de uma criança. Não é só teoria, é prática. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. A gente viu a escrita por dentro, mas que outras habilidades do nosso dia a dia também dependem dessa orquestra motora tão complexa? Tocar um instrumento, praticar um esporte, até mesmo cozinhar. A resposta está em quase tudo o que a gente faz. Fica aí a reflexão.